Fala, gente, tá no ar o GT e hoje temos alguns convidados especiais. Aqui do meu lado tá o Mr. Elvis. Como vocês podem perceber, hoje eu tô sem o meu gordinho favorito, né? E aqui na minha frente temos aí o Paulo Vitor, diretor da Cultura da Beleza de Nova Iguaçu, e a sua direita. A minha esquerda, o Fabrício, diretor da Cultura da Beleza de Belfor Roxo. E hoje o tema é sobre vendas, né? Duas personalidades aí, mestre, que dominam muito no assunto. E eu já queria começar passando a bola para o nosso mestre do pedagogo, Elvis, né? Elvis, o que é vendas para você? O que é venda para mim? Ó, um pedagogo falar sobre venda, é a melhor coisa que existe. A arte da comunicação é você falar de todos os assuntos. Então, tô aqui hoje para poder aprender sobre vendas, esse mundo novo. Para mim, né, muito recente, muito novo. Desde quando eu cheguei, nunca vi, na verdade, nunca vendi nada na vida. Nem rifa na igreja eu conseguia vender, pra você ter noção. Sempre tive uma dificuldade com isso muito grande. Então, assim, entrar nesse mundo corporativo, empresarial, onde você tem um setor chamado setor comercial, onde você vê ali práticas de venda, você vê ali treinamento, que eu já participei, vi como é que funciona. Para mim está sendo muito novo, né? E cheguei à conclusão também que seria muito bom se as escolas, né, principalmente rede privada, tivessem, abarcassem esse conhecimento sobre vendas, porque eu entendi que tudo na vida é venda. Tudo na vida é venda. Em toda hora nós temos que vender, né? Nós já nascemos, né, gritando, chorando. Ah, eu quero mamar! Já tá ali vendendo pra mãe que quer se alimentar. É isso aí. Então, e aí, Paulo Vitor? Fala um pouquinho do que é vendas pra você. Deixa eu se apresentar. Primeiramente, boa tarde para todos. Falar sobre vendas é um assunto bem excitante, porque, como vocês falaram, tudo é venda, né? Só que existem vários tipos de vendas, né? Umas são vendas de horas, outras são vendas de produtos, vendas de serviços, e automaticamente você precisa entender qual é o melhor nicho que você está sincronizado para você poder estudar melhor aquilo e desenvolver melhor a sua prática e a sua técnica de venda sobre isso. Então, vendas é praticamente tudo aquilo que eu quero agregar valor, conhecimento, e eu quero fazer com que as pessoas enxerguem aquele meu valor agregado naquilo, e eu preciso transmitir isso para elas e dar-se o nome de venda, como se fosse uma excelência de comunicação. Então, para ter uma comunicação excelente, no caso, é uma venda de fato de ideia que você faz para aquela pessoa entender que aquele produto é o melhor, que aquele serviço é o melhor. Isso é venda. E quando veio essa parada de venda para você? Primeiro, você tem quantos anos, Paulo? Eu tenho 29 anos. 29 anos. E quando com esse negócio de venda, assim, sou vendedor, enfim, quando que você entrou isso na sua vida e você entrou nesse mundo? Então, é o que você falou, né? Quando isso veio, eu sou vendedor. Na verdade, eu sempre trabalhei com vendas. Assim como todo ser humano. Se ele parar para analisar, ele sempre trabalha com vendas. Desde o momento que ele vai vender o seu tempo e etc. Mas quando eu realmente identifiquei que eu era vendedor, né? Quando eu comecei a perceber que nada era mais por osmose. Simplesmente eu tinha tudo já calculado da ideia que eu queria passar. E aí eu entendi, caraca, eu virei especialista em venda de fato. Porque eu não transmito, eu não vou oferecer um perfume por oferecer. Eu não uso mais uma palavra aberta, que é um perfume. Eu comecei a mudar algumas técnicas e perguntar mais ou menos, entre esse perfume e esse aqui, qual que você prefere? E eu comecei a condicionar a mente da pessoa a responder exatamente aquilo que eu queria. Ali eu me identifiquei, virei vendedor. Então nem todo mundo que está vendendo é vendedor. Exatamente. Acho que todo mundo tem um pouquinho da venda dentro da sua veia. Exatamente. Né? Eu lembro como se fosse hoje. Para quem não sabe, eu me formei em enfermagem, né? Tudo a ver com venda. Tem tudo a ver com venda. E eu fazia um estágio na época. Na época eu só namorava com a minha esposa. E o pastor que me acompanhava, ele pediu para ir aonde eu fazia estágio, que era um centro de geriatria, que cuidava de idoso. E aí lá ele me viu falando com as pessoas, com os idosos, né? Ele falou, pô, cara, você fala bem.
você não quer fazer um teste na empresa que eu trabalho? Eu falei, de quê? De vendas. Ah, meu amigo, foi para fazer um teste e nunca mais sair desse mundo. Mas você foi de da cara, venda. assim? Foi porque eu, na época, há muitos anos atrás, eu estava desesperado para casar. Eu namorava, mas tava no final da faculdade e estava desesperado para casar. Então eu tinha um salário de estagiário de enfermagem, que era muito pouco. Então a minha primeira experiência com venda já me chamou a atenção o salário de um vendedor, que era o fixo. Ah, você foi assim pela Né? mais Eu fui necessidade. lógico, pela necessidade. Só que no primeiro mês que eu tava lá, eu ganhei 3, 4 vezes mais do que o salário fixo. Então eu acho que a grande questão da venda é que você faz o seu próprio salário. E uma vez que você é mordido por esse bichinho, né, que você ganha dinheiro, você nunca mais esquece, você não consegue deixar de ver aquilo. E aí começa, né? Quanto mais você produz, né? Quanto mais você produz. Então eu acredito que essas duas feras que estão na nossa frente aqui hoje, eles têm um grande know-how. Né? Sobre, não é à toa que eles chegaram aonde estão hoje. 50 anos de venda no mercado. Tem mais tempo de vida do que de vida. Tem mais tempo de vida do que de venda, não sei. O Paulo Vitor, eu fiquei sabendo que já foi até camelô. Né? É mesmo, Paulo? Essa é uma história. Conta um pouquinho dessa história pra gente aí, Paulo Vitor. Na verdade, eu percebi que todas as pessoas de sucesso, elas vendiam alguma coisa. E as pessoas ficavam milionárias porque vendiam algo. É verdade. E eu pensei, poxa, é isso que eu quero pra minha vida. E a única forma de ganhar mais dinheiro, que na época você vendia pelo dinheiro, essa é a grande verdade. Hoje grandes profissionais começam a vender por um propósito. Sim. E aí quero dinheiro. Eu comecei a perceber que para onde eu passava, alguém estava vendendo alguma coisa, chip da Claro, da Vivo, da TIM, da Oi, água, essas coisas. Eu falei, isso deve dar dinheiro. E aí eu me peguei fazendo empadão, sanduíche natural, e eu comecei 8 horas da manhã, antes de pegar na loja qual eu trabalhava como vendedor também, eu ia pra rua vender empadinha, sanduíche natural, bolo de pote, café da manhã. Então de 6 da manhã até as 8h30 mais ou menos, eu já tinha vendido tudo aquilo dali e depois eu ia pra loja. Só que quando batia a hora do almoço, eu comprava aquelas serenatas de amor. Sim. E aí eu vendia as serenatas de amor na hora do almoço. Meu Deus. Eu saía da loja e eu começava a vender nas outras lojas do lado, né, uma do outro, e assim sucessivamente. Quando batia as 7h30, mais ou menos na hora que eu estava fechando a loja, eu ia para Rinodê, né, onde eu aprendi muitas coisas ali sobre multinível, network e tudo mais. E eu comecei a vender perfume. E eu vendia de tudo um pouco. Depois eu comecei a vender roupa. Eu não parei mais. Eu me apaixonei pelo ramo da venda. Portanto, meu primeiro e-mail eu coloquei como livre empreendedor. Ou seja, que eu queria ser um camarada que pudesse vender qualquer coisa em qualquer momento. E aí eu falei, eu sou um cara livre. A venda, de uma certa forma, ela é a única segurança que hoje eu tenho sobre o mercado. Eu entendo que eu não ficaria nunca desempregado, nunca sem dinheiro, simplesmente por dominar essa técnica. E por vender de tudo, né? E por vender de tudo. Bacana. As empresas hoje, como um todo, não sobrevivem sem um departamento de venda. Não. Né? Então, Fabrício, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória aí de venda até esse momento que você está hoje. Eu sei que você teve um grande case, você foi para outros estados, teve bastante experiência com a venda, foi muito marcante na tua trajetória, né? Então, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Chamo Fabrício Coutinho, tenho 37 anos, sou casado, tenho 3 filhos lindos, né? E voltando a essa questão da venda, aí, como o Paulo falou, para mim a venda é uma arte. A arte, venda para mim se resume em arte, né? E todo o know-how que o Paulo já colocou, né, de tantas coisas que a gente já falou aqui, a experiência que eu tenho com a venda pode parecer grande aos olhos das pessoas, mas para mim é algo novo. Porque eu costumo dizer que eu me descobri com 31 anos de idade. Né? Eu fui lá haitiano durante 10 anos
né, da minha vida, trabalhava na Light. Lightando. Lightando. Que é isso? Tem até uma tribo, né? Lightando. Eu achava que era tribo, eu falei, ué, você não sabia que era Pensei tribo. no filme, já Anjos da Noite, tem lá os Lightando. Cortando luz, ligando luz, aplicando toia, multa, né, naquela rapaziada que tem gato, né. Então, assim, eu me descobri com 31 anos, né, onde eu vi um anúncio no Bazar das Minas, né. Um amigo meu que tocava na igreja comigo, ele colocou lá, né, vaga de vendedor interno, ganhos de 3.500 a 5.000 reais. Falei, caramba, eu quero isso aí pra mim, cara. Pô, será que isso aí deve ser alguma treta, alguma coisa? O chamariz do vendedor sempre foi o dinheiro. Não, Sempre foi. Botou foi. um número, ponto, 000. Se botar um 500 no meio, então, já Aí fica... aquilo pra mim eu falei, caramba, cara, eu vou nessa entrevista aí, fui lá. Aí vi os caras tudo engravatados, falei, isso aqui não é pra mim não. Aí eu fiz a entrevista, passei na entrevista, aí o cara falou assim, toma esse papel aí, mas você tem que vir social, né, gravata. Eu falei, gente, não tenho nem roupa social, né, e ele me deu um tal chamado script, né, falou, lê aí esse script aí, né, e quando você tiver bom nele aí, eu vou te botar pra atender. Eu falei, Jesus, como é que é isso? Aí eu comecei a ler aquele papel lá, um monte de papel, o script antigamente era 6 folhas, né, você ficava meio perdido. Hoje ainda é 6 folhas. Hoje ainda é, né? Então, tipo assim, eu fiz o meu primeiro atendimento, chamei ele desesperado, o supervisor na época, eu falei, rapaz, vem cá, fiz a matrícula lá. Ele, mas já? Eu falei, a mulher falou que quer. A mulher quer. Quer o quê? Quando ele entrou lá, eu não tinha nem arrancado gratuito ainda na época, que é gratuito hoje, né? Mas ela nem 70%, nem né? 70% tinha feito. Aí ele fez lá e a matrícula saiu, eu comecei a aprender a me desenvolver, né? Uma empresa que todo mundo conhece, que foi o Sedasp, onde eu comecei em Nova Iguaçu, né? Então uma empresa muito boa. E através dela eu fui crescendo, né? Com um mês e meio eu já virei líder de equipe e foi um grande desafio para mim porque tinha muita gente antiga, assim, que já dominava muito, que já foram líderes e por algum momento saíram e voltaram, né? E eu fui crescendo, fui promovido a supervisor, né? Depois entrei em uma outra empresa, essa outra empresa ela me proporcionou ir para fora do estado, onde eu fiz aquele treinamento, né, de gerente comercial. Aí você fez o treinamento. Aí sim, né? Aí eu O fiz famoso treinamento do gerente comercial. do gerente comercial, né? Que antigamente o gerente comercial ele tinha que passar por todos os setores da empresa. Todos. Maneiro. Né? O telemarketing, a pesquisa de rua, né? A venda, a cobrança, o acadêmico, a secretaria, ele tinha que dominar, né? E eu fui para fora do estado, fui para o Espírito Santo, fiquei 6 meses lá e fiquei 4, né, em Minas Gerais. E nesse processo todo eu fui me desenvolvendo, fui me descobrindo, né? Além de ver o dinheiro entrando, né, que o meu primeiro salário, quando eu fiz o comparativo de quanto eu ganhava na Light, mesmo com plano de saúde, com ticket de alimentação, eu peguei meu salário e falei, gente, nunca mais eu vou sair dessa área. Eu quero isso pra minha vida toda. Aí foi melhor ser daspiano do que ser lightando. Lightando, exatamente. Então, Aí você mudou de tribo, né? então essa questão da venda pra mim, eu sou muito apaixonado, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, eu me descobri tarde profissionalmente, né? Porque se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje e conhecesse, ou de repente alguém me apresentasse, ou até mesmo eu procurasse entender um pouco essa questão de lidar com pessoas, né, diretamente, né, eu teria já tomado essa decisão antes aí, mas eu tô há 6 anos nessa questão da venda aí, aprendendo todos os dias, e é algo que para mim, venda para mim se define em uma palavra, é arte. É uma arte. Vender é uma arte. 6 anos. 6 anos. Paulo ficou quanto tempo, Paulo, já? Paulo Na já verdade, deve ter em venda 20. desde meus 13 anos de idade. Eu 13 vendo. anos de idade. Sabe o que me chama mais atenção? Uma coisa que o Fabrício falou agora, que a gente está abordando a venda aqui pelo lado muito gostoso, né? Sim, Pelo sim. lado muito bom de ver o crescimento. Lado ruim no próximo bloco. A parte de vai ser no próximo Não bloco. tem parte ruim em venda, pode É. ter certeza Ah, disso. não. Mas existe um certo preconceito É isso. com o ser vendedor, É. né? Ninguém Eu tenho acorda, preconceito. Você já viu alguém quando criança falar assim: Quero eu ser quero ser vendedor? Não tem. Tem quero ser médico, quero ser policial, quero ser advogado. Astronauta. Mas ninguém Não deixa de ser vendedor. E os pais, primeira coisa que os pais falam, vai estudar para não ser vendedor, né? E pelo contrário, eu acho que a venda foi uma coisa muito interessante que o Fabrício falou agora.
o lidar com pessoas na venda, para mim foi mais... A evolução com isso, para mim, foi mais rápido do que os 4 anos que eu fiz de enfermagem e o tempo que eu fiz administração. Porque você lidar com o cliente todos os dias, quebrar a objeção, saber lidar com o não, saber lidar com as dificuldades dos clientes para que você converta isso em um sim, faz o ser humano evoluir de uma velocidade muito rápido, né? Então, se você que está em casa e está ouvindo, e em um determinado momento você já teve preconceito ou tem um preconceito com uma venda, eu quero te dizer que está aí uma área e uma faculdade para a vida que faz você crescer de uma forma tão rápido como o setor de venda. Eu acho que o maior ativo que eu adquiri em toda a minha vida, né, com esse setor comercial em si, foi o lidar com pessoas. Porque quando você entra em um time comercial, você não aprende a lidar só com o cliente. Você aprende a lidar com o teu parceiro de negócio, porque dentro de um ambiente de venda tem aquele famoso passa rasteira e pega na frente, né? Tem a malandragem e aí você é testado com seus valores. Então é uma verdadeira escola para a vida, né? Então eu te entendo quando você vira hoje e fala assim que se arrepende de não ter entrado nesse segmento antes, né? Porque você consegue ver o tamanho da evolução em que você cresceu. Então, aproveitando e falando nisso, como que você, Paulo Vitor, entrou no mundo das vendas? Porque como a gente acabou de perceber, tu não acordou sonhando em ser um vendedor. Como foi isso para você? Eu costumo falar que a necessidade faz o sapo pular, né? Isso eu aprendi com Essa é boa. A necessidade faz o sapo pular. Bota no status aí, gente, vai. Escreve, se você tá ouvindo, escreve aqui embaixo. A necessidade faz o sapo pular. Essa foi boa. O meu saudoso pastor, que hoje se encontra com Deus, ele falou muito sobre isso comigo há muito tempo atrás. Ele falou, você precisa estudar, estudar, estudar. Confesso para você que eu nunca fui um cara fã de estudar. Mas eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter uma boa vida. Eu só tenho como fazer uma coisa, vender. Aí onde entrava o preconceito da sociedade de falar, mas você vai virar vendedor, então você decide ser vendedor do que de fato estudar. Eu chegou um ponto que eu tentei largar a venda para fazer radiologia, fiz radiologia, me formei, mas percebi... Gente, estamos descobrindo coisa, saúde... Vamos abrir um hospital, hein? Não é, já tem, enfermeiro, radiologia... Dá pra bater a chapa. Aí quando ela falava que eu tinha que guardar todos os nomes dos ossos e tudo mais, todos os quirodáticos, né? Eu falei, muito nome difícil. O que é esse dinossauro? Não, são os seus ossos, né? Ah, tá. Metacarpos, tudo isso. São os ossos da mão. Quirodático, metatarso, metacarpo. E aí eu falei, cara, eu acho... Mas enquanto eu tô aqui aprendendo, eu não tô ganhando nada. Se eu estiver na rua hoje aprendendo alguma coisa, eu estou ganhando alguma coisa. E eu percebi que a parte do aceleramento financeiro, ele vinha muito mais rápido quando eu entendia de venda. Mas eu entrei por conta de uma necessidade. Pelo simples fato de eu não ter tido a minha criação com a minha mãe, né? E viver, né? Na casa de um, casa de outro. E eu falei que eu preciso sair desse cenário. E onde eu falei assim, eu preciso entender alguma coisa para fazer, para ganhar dinheiro. Né? Para ganhar dinheiro, tentei ser pedreiro, né? Tava vendendo meu tempo, mas aquilo ali não era para mim. Eu falei, gente, eu sou horrível com esse negócio de pedreiro, não entendo disso. Mas eu percebi que eu tinha uma boa comunicação, né? Eu tinha aquela, é um dom, né? E hoje o meu atual pastor fala isso para mim. Ele fala, meu filho, você tem o dom da comunicação. Então aquilo gatilhou em mim, eu falei assim, preciso agora na fase adulta, né, enquanto criança não, gatilhar mais isso na minha vida e estudar mais isso, porque é achar a sua vocação. E hoje eu me encontrei. Essa é exatamente a vocação que eu tenho dom para viver. Qual foi o primeiro produto que você vendeu? O primeiro produto que eu vendi, por incrível que pareça, cara, você vai até rir, foi rifa, né? Rifa? Rifa de cesta básica. Porque tinha um cara chamado Seu Fernando, que ele colocava uma cesta básica num bar, onde lá na comunidade que eu fui criado, a Naia, né? O pessoal da Naia, se estiver vendo aí, é um bairro muito bacana até. Hoje em dia você não consegue entrar muito lá dentro não, normal, mas continua sendo bacana. Só de escolta. E aí ele botava uma cesta básica lá, e tinha um baixinho que comprava muito a cesta básica dele. Eu falava, poxa, essa cesta básica sai a X, mas o cara vende a rifa aí a R$10, e vende não sei quantas
rifas. No final o cara tem 5 cestas, né? Botou muito dinheiro no bolso. Já fez uma matemática. Eu rápido, né? Nesse ponto a matemática era muito rápida. Aí eu falei, vou vender rifa. E aí eu trabalhava num bar, né? Mexendo com a parte de bebida, essas coisas e tudo mais. Falei, vou vender aqui nesse bar rifa. E eu comecei a vender rifa. Eu ganhava R$75 por semana no bar. Aí eu falei, eu vou vender rifa. E um dia eu ganhei 75. Vendendo rifa. Vendendo rifa. Aí eu comecei a vender rifa pra todo mundo. De uma cesta básica que eu nem tinha ainda. Eu ia depois de procurar o Fernando e falei, mano, dá essa cesta básica, toma X. Né? E aí eu vendi, peguei a cesta, entreguei e eu falei, eu não vou mais parar. Aí fiquei. Aí tudo que eu começava a ver, eu queria rifar. A bicicleta, vou fazer uma rifa de bicicleta, fazer uma rifa. Eu comecei a ganhar o dinheiro primeiro, antes de ter o produto. E aí hoje que eu entendo que isso é dropship, né? Você pode vender assim pela internet. Como é que é o nome? Dropship. Gente, eu tô aprendendo, tá? Então assim... São técnicas. São técnicas, Dropship. Porque na verdade... Quando você vende, você tem o produto. Sem ter o produto, exatamente. Você sem vende primeiro, estoque. depois você vai lá, faz o... Você fatura primeiro e Na depois verdade, você o entrega. dropship é a venda sem estoque, né? Você vende um produto que nem é seu, de um outro fornecedor, para que ele entregue direto. E se bobear, a gente sabe que você está sim. fazendo isso. Hoje quando você vê essas pessoas, né, que elas falam assim, eu sou parceiro da tal loja de departamento. Ele faz uma venda do produto que não é dele, ele só é parceiro e ganha por cima. Entendi agora. Só que isso é pela internet, né? Dá conta da hoje é pela internet, né? Você fez isso. Eu fazia um dropship sem ser pela internet, essa era a grande verdade. E foi ali eu fiquei apaixonado porque foi de verdade, foi o único setor que eu me identifiquei, de todos que eu já passei. Eu trabalhei em fábrica, trabalhei na parte de freitista, né? E aí pegava 2 da tarde, saía 10 da noite. Eu pegava aqueles capô quente pra caramba, de carro. Eu falei, gente, isso aqui não é pra mim. Tô perdendo meu tempo aqui. E eu decidi vender produtos e serviços do que realmente vender o meu tempo. Porque meu tempo ele já era limitado. O ser humano só tem 24 horas. Hoje uma pessoa que tem essa mentalidade muitas vezes de falar, não seja vendedor, mal sabe ela a fortuna que ela está perdendo. Porque se ela vai ser qualquer outra profissão, com todo o respeito do mundo, todos os profissionais hoje de qualquer segmento, mas ele vende o tempo dele. E o tempo dele tem limite. Ele não consegue ficar 24 horas ligado. Mas se ele pode criar um mecanismo de venda que pode vender toda hora. E ele não precisa nem estar ali vendendo nada. É isso aí. E você, Fabrício, como que você entrou no mundo da venda? Ou acordou um dia dizendo, vou ser vendedor? Foi assim? Como eu falei, né? Pra mim, esse ramo da venda, o que me despertou foi, o primeiro ponto foi a questão do dinheiro, né? Do valor, da possibilidade. Caraca, eu nunca ganhei X, vou ganhar isso vendendo, né? E a minha primeira venda foi vendendo um curso, né? Um curso, né, de informática, né? Da importância da informática, da tecnologia. Eu usava até um termo técnico, Paulo. Eu falava assim, não, nós estamos aqui, você veio para esse treinamento tal, se está saindo disso daqui, tá? Para não se caracterizar por propaganda enganosa, mas hoje a informática tem crescido bastante. Sim. Então você precisa fazer um curso de TI, né? Que é o chamado técnico de informática, né? Que as pessoas falam, né? Então, assim, é algo que eu falei assim, caraca, o negócio vai dar bom. Aí eu foi a minha primeira venda, né? E pegando um pouco do gancho, né, do que o Paulo falou, a gente que é vendedor, independente do carro que a gente tem hoje, a gente é vendedor nato, né? Sim. A gente está com o Elvis aqui, também é um vendedor, né? Sim, você é vendedor. É vendedor nato, tá só escondendo o jogo aqui, né? O Tássio nem se fala. O Paulo usou uma palavra que realmente chama a minha atenção e me emociona ao mesmo tempo, que é a vocação. Sim. Sabe? Porque a venda, ela está relacionada ao cliente. Claro que existe vendas indiretamente e venda indiretamente. A nossa venda, no caso, ela é uma venda direta. A gente está com o cliente na nossa frente. Então você acaba entendendo. Lembrando que é uma venda direta, Sim. com gatilhos indiretos. Sim. Só quando eu falo de direto é porque eu estou automaticamente com o cliente. E automaticamente tem o script, né, que a gente segue, se apresenta a escola, a gente sonda a vida do cliente, a gente conhece o cliente. E quando na verdade você tem a consciência de um vendedor realmente saudável,
um vendedor realmente que carrega, que defende uma verdade e valores, você automaticamente você se torna amigo do cliente. Sim. Aí entra no que o Paulo falou da vocação. Eu me sinto assim, eu me sinto um cara com uma vocação totalmente voltada a lidar com pessoas. E o cara, para lidar com pessoas, querendo ou não, ele tem que ser um vendedor. Tem. Porque ele defende uma causa, né? E ele faz com que o cliente ele compre ou ele entre nessa causa. Porque essa causa que eu defendo e eu prego ela é o que vai mudar a história daquele que eu estou ouvindo. Então, quando eu falo que realmente a venda é uma arte, realmente é isso. Porque ela está linkada à vocação também. Porque Qualquer pessoa pode ser vendedor? Sim. Na minha concepção, sim. E por que ainda existe tanto preconceito com o vendedor, com os próprios vendedores? Posso responder essa pergunta? Por favor. Ele pode dizer que qualquer pessoa pode ser vendedor. Eu posso dizer para você que não. É mesmo? Porque vendedor, quando ele se identifica com o vendedor, ele entende que ele é vendedor, ele já percebeu que ele está num grau muito evoluído de apenas estar ali para preencher uma vaga para receber um dinheiro. Por exemplo, coloca lá, vou dar um exemplo aqui, uma empresa, coloca lá, precisa-se de vendedor. O camarada, ele olha o currículo dele, aí ele vê, não consegue nada na área dele, ele, vou ser vendedor. Segundo plano. Segundo plano. Aí ele entra lá e ele não consegue vender. E aí ele fica chateado, frustrado. Só que ele esqueceu que ele precisa, da mesma forma que ele teve que estudar para ser um radiologista, um enfermeiro, qualquer outro profissional que seja, ele também precisa estudar vendas. E existe um curso para ser vendedor? O primeiro curso para ser vendedor é se tornar um especialista em comunicação. Porque se você não sabe comunicar, você não consegue conectar. E a melhor forma de você vender qualquer coisa a qualquer momento é saber conectar com as pessoas, conectar com a situação para você justamente vender. Então não existe um curso diretamente de vendas. Porque quando vai falar de curso de venda, você vai ver que nesses conteúdos todos, eu tenho milhares de cursos de vendas, só fala de comunicação, liderança e conhecimento de perfis. Sabe que eu lembrei, Relacionamento, né? sabe que eu lembrei agora, Paulo Vitor falando? Que existe um curso para vendedor, sim. Mas 90% dos cursos para vendedor que funcionam, não é aquele curso que tem apostila e inscrição para ser feita. São cursos práticos, que é no dia a dia, né? Vida. É a vida. Exatamente. Então, eu lembro como se fosse hoje, quando o meu primeiro filho nasceu, que eu tinha que cruzar de Osasco, em São Paulo, até Itapevi, para poder chegar ao trabalho. E às vezes eu tinha que levar a minha esposa junto com ele, que ela estudava na empresa que eu trabalhava, e eu via dentro do trem o pessoal vendendo bala, Tá maluco. né? E aí eu via a luta que era para os caras todos. E engraçado que eu sentava ali e ali era uma atração, porque eles não estavam vendendo bala. Eles estavam gerando uma atratividade para conquistar os clientes. Então, vender na verdade é isso. É você conseguir se conectar com pessoas. Né? Então, a dificuldade que as pessoas têm para entrar ao mercado de trabalho facilita o ingresso delas no mundo da venda. Sim. Então, eu acredito que hoje é muito raro você encontrar uma pessoa que foi para o mundo das vendas, que não foi chamada pela oportunidade ou pelo dinheiro. Pela necessidade também. Né? Que se resume à necessidade. É aquilo que você falou, ninguém nasce assim, vou ser vendedor. Vou ser vendedor, ou tem um sonho, ou o pai ou a mãe falou, vou preparar o meu filho para ser um vendedor. É verdade. Né? Minha mãe até hoje, cara, ela talvez hoje não, né? Mas há um tempo atrás ela me criticava muito porque eu abandonei anos de estudos que ela se sacrificou para pagar. Ela enchia, hoje não enche mais, né? Mas enchia a boca para falar, paguei tanto para você, ela que não esteja me ouvindo, pelo amor de Deus. Ela vai ouvir sim, dona Regina, ó, mandar pra senhora aí o link pra senhora assistir, tá? Eu investi tanto no meu filho para ele se tornar um vendedor. E hoje eu posso falar com todo orgulho que o mundo das vendas que me preparou para o momento que eu vivo hoje, né? Então, Você se via vendedor? eu me via sempre uma pessoa. Eu sempre gostei de lidar com pessoas. Então, o fato de lidar com pessoas me fazia sentar todos os dias
atrás da mesa, lidar com clientes, mas não era pelo dinheiro. Chegou um momento que não era mais pelo dinheiro. Exatamente. Né? E eu fiquei mais de 8 anos fazendo a mesma coisa repetidamente todos os dias. E aí eu lembro que nessa época eu acompanhava a galera do GV, né, que é do Flávio Augusto, que é Geração de Valor, e ele falava uma frase que até hoje eu tenho lá no meu Instagram, né, e quando você faz a mesma coisa repetidamente várias vezes, né, ou uma ou duas, ou você se satura naquilo que você faz e surta e sai correndo, ou você se torna bom naquilo que você faz, aquilo que você está fazendo. Então o meu conselho para todo mundo que é da área de venda, que está ainda há mais de um ano ou se sente cansado vendendo, entenda que você ainda está aí porque você precisa aprender muita coisa. Então, enquanto você não amar aquilo que você faz, você não vai conseguir evoluir o que você está fazendo. Então eu lembro que eu fiquei 8 anos fazendo a mesma coisa repetidamente, várias vezes, todos os dias, porque vender para mim não era mais um título de vender ou um cargo para ganhar dinheiro, mas me motivava. Cada pessoa uma história diferente, cada venda um desafio novo. Porque não existe, por mais que você tenha uma estrutura de uma empresa, de um copyright ou de um script, mas a dor de cada um nunca é igual a do outro. Exatamente. Então você ter a percepção aguçada para você conseguir falar com o vendedor, com filtro na tua mente, para saber ouvir ou não e converter aquilo num sim, para mim, cara, aquilo, isso aí é gerir a emoção, é gerir a sua mente, e detalhe, né? Porque você aprender a ter isso e conseguir separar a sua vida pessoal da sua vida profissional é um outro estágio de vendedor. O bacana é que, sem querer te cortar... Volta na pergunta. Nessa parte. Nessa parte, né? E tem uma frase que eu li, não me recordo bem o livro, mas se não me falha a memória, é até o GoPro, que é um livro que fala sobre multinível. A Bíblia do multinível. Tem uma que fala assim: se você estudar venda da mesma intensidade que uma pessoa estuda medicina, você estará diante de um milionário. Ou seja, eu começo a reparar hoje, até mesmo hoje com a minha equipe de venda, quando sai um cliente que eles não conseguiram vender. E aí eles, a mulher não tinha condições, tal. Eu falei, preste atenção. O dia que você, como vendedor, só vender para quem tem condições, você não é vendedor. Você é tirador de pedido. E eles ficam revoltados comigo com isso. Eu falei assim, quando você é vendedor de verdade, você cria a necessidade que nem existe, mas você cria. É aquele famoso filme do Wall Street, né? Me vende essa caneta. Aí o camarada vira pra ele e fala assim, escreve meu nome nesse papel aí. Aí o cara, mas eu preciso de caneta. E aí ele fala assim, isso é vender. É você criar uma necessidade. E aí eu falo muito, eu dei um treinamento para eles semana passada, que eu falo para eles o seguinte: fala para todos os seus clientes que a educação, ela é como um câncer. Se você não tem hoje, ela te mata amanhã. E eu quero ver a percepção, mas traz isso à tona numa percepção ainda maior, a qual o seu cliente ele consiga ver e sentir dor no que você está falando. Porque vendedor, ele vende em cima de dores. Então você cria uma dor e vende a cura. Mas para isso, você precisa estar muito ciente do que você está falando. Aula de venda aí, ó. O pessoal tá em casa. É porque eu falo para eles assim... Telecurso GT7. Porque eles falam assim, Paulo, eu não consigo vender porque a pessoa não tem dinheiro, eu não consigo vender porque a pessoa não tem isso. Eu falei, mas se a filha dela tivesse com um problema sério de saúde, o dinheiro não iria aparecer para pagar o tratamento? Com certeza. Ia ter que aparecer, não ia? Não iria aparecer? Sim. Então, o dinheiro aparece porque a necessidade apareceu. Então você já cria uma necessidade para o dinheiro aparecer agora. Fala para ela o seguinte: sua filha hoje está com câncer, o dinheiro aparece? Só que ela vai falar, lógico, prioridade é saúde. Tratamento. Ou seja, mas o problema da sociedade hoje é achar que vendedor é 7-1. Exatamente. Eu falar e aí ela tem um milindre com aquele cara. Por isso que toda vez que eu me apresento para alguém, eu não sou vendedor, sou especialista. Acho que como toda área,
tem o mal profissional que Sim, acaba sim. que Acaba acaba manchando, né? degredindo Todo a setor, imagem, todo setor. né? Isso aí. Então, eu acho que é muito bom esse ponto, esse aspecto, por quê? Porque um profissional não determina uma área, Exato. né? Então, quem determina a área é o coletivo, Isso. não o todo. Então, quando a gente olha para o coletivo todo da venda, ele tem muito mais a agregar do que mesmo a degrenir, né? Até porque eu acredito que hoje o Brasil só se tornou o que é porque existe uma venda muito forte em todos os sentidos. Todos os Você vai são O vendedores. brasileiro o brasileiro é vendedor. é vendedor. Brasileiro é vendedor Rapaz. o brasileiro tá vendendo na virada de ano, brasileiro tá vendendo no carnaval, brasileiro tá vendendo na pandemia. O brasileiro tá vendendo em todo e qualquer momento. Use máscara, vende máscara. Use Acabou. gel, vende gel. Fechou tudo. Por causa da pandemia. O brasileiro, adivinha o que fez? Se reinventou, né? Vender no delivery. É isso aí. Vender no delivery. Ou Ou seja, marketing digital para vender pela internet. Sim. a revolução que hoje estamos, né, dentro do Brasil com marketing digital de anos, 3 anos para cá. Sim. Né? Aí você vai ver que até nesse período, você falou da pandemia, pandêmico, né? O produto interno bruto do nosso país, você vai entrar aí agora, você vai dar um Google aí, você vai ver que ele, enquanto muitos países ficou negativo, o nosso não ficou negativo. Sim. Por quê? Porque o nosso país continuou produzindo e continuou havendo vendas. Importação e exportação. E pelo contrário, o número de importações, ou seja, de compra de produtos de qualquer outro país, ele cresceu muito mais. Então o cara, é o que você falou, o cara que estava na rua vendendo, ou estava de casa em casa, ou estava com seu estabelecimento, o que ele fez agora? Ele só mudou o local de trabalho dele. Ele continuou vendendo, só que agora ele buscou novas formas, né? E essa é uma característica muito forte do vendedor, né? Quanto mais pressionado Ele se pelas adapta, né? circunstâncias, mais ele consegue se adaptar e dar a volta por cima, que é o famoso brasileiro vendedor. Ele acaba de certa forma, Camaleão, uma né? grande evolução, né? E agregando ao que você está dizendo, Paulo Elvis, é muito importante a gente trabalhar com o nosso segmento. Infelizmente, muitas pessoas mancham, né? Já veio de anos atrás. Trabalhar com a verdade. Isso acontece muito quando eu vou fazer um DD, né? O chamado arrancar a forma de pagamento do cliente, né? Isso acontece muito na hora. Eu sou muito específico, muito claro, até porque eu treino os meus vendedores a eles realmente me colocarem para arrancar quando tudo estiver como? 70% feito. Todas as objeções quebradas. O cartão tá ali, a forma tá ali, mas eu não estou conseguindo. Então quando você entra na sala, automaticamente a gente que já tem uma experiência, a gente percebe quando o cliente ele está desconfiado de alguma coisa. Ele até comprou a ideia do vendedor, mas ele está desconfiado. Por quê? Porque provavelmente Tássio, Elvis e Paulo, ele já viveu aquela cena em outro lugar. Vender a confiança, né, cara? Exatamente. Existe um livro chamado O Jeito Disney de Encantar o Cliente, que o Walt Disney, ele escreveu, né, juntamente com algumas outras pessoas, acredito eu, nessa questão, que a Disney, por exemplo, você nunca foi, mas você quer ir. E ninguém nunca ligou para sua casa para te Chamando falar. pra ir. Por quê? Porque Boca ele a vende uma experiência. Para as outras pessoas que foram, a experiência é tão bacana que elas inflamam você com as experiências delas. A maior propaganda, né? Que é a maior propaganda. Deixa eu voltar num ponto aí, a gente já chega nessa questão da experiência, que eu acho muito importante, que talvez seja uma grande dor do vendedor, né? E muitos utilizam isso como solução, que é a mentira. Exato. A mentira, ela anda, por mais que não precise, mas é algo que se instaurou na cultura. Quando você olha para o vendedor, uma das primeiras palavras associadas à mente das pessoas é o mentiroso, né? Existe essa mancha dentro do vendedor com o ar da mentira e nesse rótulo, Exatamente. mas isso não é uma verdade. Não. Não é, principalmente não absoluta. Mas o que eu quero dizer é que o vendedor que ele tem a mentira, ele é um vendedor que ele tem a sua carreira manchada. É uma carreira curta do vendedor. Porque ele até pode conseguir um resultado por um momento, mas a mentira, ela não permanece por muito tempo. Uhum. E aí quando ela vem à tona, e uma vez que se descobre,
É muito difícil de tirar essa mancha do vendedor, o vendedor mentiroso. O vendedor ele acaba rodando, porque nesse mercado de vendas, dependendo do setor que você tiver como vendedor, todo mundo acaba se conhecendo muito rápido. Então o que acaba acontecendo é que você fica manchado no setor que você atua e você tendo que acaba mudar de área constantemente. Então por que eu entrei nesse assunto? Porque eu quero fazer uma pergunta para vocês. O vendedor, ele muitas vezes, alguns adotam a mentira. E sabendo disso, como que vocês lidam na equipe de vocês com a mentira? Responde primeiro? Respondo. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu lido com a mentira usando a verdade. Né? Uma vez, um episódio anterior, o Gabriel falou sobre isso. Sobre a mentira e a verdade. E o que eu passo para eles é o seguinte: aconteceu até uma situação parecida na empresa, a qual a cliente falou assim: pode entrar o Papa aqui, que eu não vou comprar. Mas aí o vendedor veio preocupado: cara, ninguém, já entrou entrou Ciclano, entrou Beltrano, ninguém vendeu a ideia para a mulher do negócio. Eu falei: tá bom, vou entrar lá. E quando eu percebi, ela tinha dores, né? Ela já viveu algumas experiências negativas. E eu só lidei com ela com a verdade. Eu falei: a minha ideia com que você entre aqui é realmente que você se torne uma consumidora do nosso serviço. Essa é a grande verdade. Mas eu nunca posso querer mais do que você. Se você não quer mudar de vida, não sou eu que vou te convencer. Mal ou bem, ela nem pescou, mas eu joguei um gatilho mental nela. Se você não quer mudar de vida, eu não posso querer mais do que você. Seja aqui ou em qualquer lugar, você tem que querer mudar de vida. Ou você vai se sabotar até quando? Falando que você não quer. E porque eles acham que eles deveriam, por exemplo, criar várias situações, prometer mundos e fundos para conseguir fazer e efetuar aquele contrato. Você sabe, e não precisa. Você sabe por que o vendedor ele usa a mentira no ar da venda? Porque ele acha que fica mais fácil para vender. É isso aí. Ele quer encurtar um processo, né? Na verdade, a minha... Exatamente. Na verdade, é porque ele não tem habilitações para justamente lidar com aquilo. Às vezes ele até tem. Isso. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer economizar tempo, ele não quer ter trabalho. E tá, se eu vou falar com você, Preguiça. algo profundo. Isso aí que vocês estão ouvindo é real isso. Não é uma palavra técnica, não tem a ver com técnica. Uhum. É simples. Quando o vendedor ele parte para mentira, para apelação, né? É porque ele não acredita. Ele não acredita naquilo que ele está vendendo. Ele não acredita. Faz sentido. Ele não acredita. Se eu tenho que usar meios, artifícios para me querer enganar o meu cliente, é porque eu não acredito que aquilo realmente possa mudar a vida dele. É simples assim. É você não acreditar no produto que você está vendendo, né? E engraçado que o vendedor que trabalha com a mentira, ele não consegue ter uma alta performance. Ele tem uma performance mediana e por curto tempo. Nada você consegue identificar. E consegue. Ele é golfinho muitas das vezes. Consegue. E Ele detalhe, é né? golfinho, E você que tá em... Eu quero te dar um recado para você que tá em casa assistindo a gente, que você tá vendo essa parte sobre a mentira. Eu quero te dizer que quando você adota a mentira no teu discurso de venda, entenda que é como se você estivesse criando uma turbina para evitar um problema. Só que lá na frente você vai gastar muito mais energia para resolver o problema que você vai criar. Exatamente. Então, às vezes, vale muito mais você ter um pouco de trabalho a mais agora e fazer do jeito certo, mesmo que muitas vezes você tenha que reconhecer que você está errado. Sim. Mas pelo menos quando você reconhece que você errou para o cliente, porque assim... Quando você está falando algo para o cliente e o cliente percebe que você falou alguma coisa errado, ele já vai te ver com outro olhar. Mas quando você assume para ele e se corrige no que você falou, adivinha o que acontece? Você volta a conquistar o cliente novamente. Conecta, né? E aí conecta. E aí, meu amigo, é meio caminho andado. E quando você consegue conectar o cliente ao que você faz e acreditando no que você está fazendo, você está na cara do gol. Verdade. E outra também, né, cara? Por exemplo, as pessoas elas vão pro médico porque ele é uma figura de autoridade no assunto, que ela tá sentindo dor. E o engraçado é que eu ficava me perguntando isso. Eu vou pro médico, tô sentindo uma dor, médico, o que você tem? Minha vontade de perguntar para ele, se eu tô aqui é porque eu não sei, né? Mas aí a autoridade
que ele tem é tão grande que eu falo exatamente o que eu tenho e ele vai diz te o dar que eu o preciso diagnóstico. Exatamente. tomar. E aí quando eu me deparo hoje com um tipo de vendedor hoje que não consegue fazer esse tipo de trabalho, é porque ele não tem autoridade no assunto. Ou seja, porque se o cliente perceber, ele não tem uma autoridade para falar do produto, do serviço e até mesmo do que talvez ele está conversando naquele momento na mesa, ele perde a autoridade. E não tendo autoridade, fica mais difícil ele conseguir vender. E aí ele vai ter que usar a mentira. Então, até concordando com o que você fala, mas às vezes não é nem só o fato dele não acreditar, é porque ele não gatilhou autoridade para aquele cliente. Aquele cliente não enxerga ele como autoridade, então ele vai começar a mentir para conseguir vender. É verdade. E tudo que é baseado em cima de mentira tem prazo de validade para perna curta, né? acabar, né? É o ditado, né? Mentira tem perna curta, né? Eu particularmente, eu conheci esses dois lados, né? Hoje eu tenho 6 anos, tenho uma experiência muito boa, mas eu aprendi a vender tanto certo quanto errado. E é algo terrível dentro de uma equipe comercial, né? Porque você tem aqueles que acreditam, aqueles que estão ali por estarem, já não estão já dentro do propósito, e aqueles que estão querendo entrar e abraçar o propósito que eles defendem, né? Então eu costumo dizer que eu aprendi os dois lados, a vender a verdade e a vender a mentira. E como o Elvis falou, cara, uma hora vai dar ruim e o cara não performa. Eu conheço vários, e vocês também conhecem, vários vendedores, né, que já passaram por tantas escolas e que tem uma fama, né, uma fama ruim. Eu costumo dizer que dentro do grupo GT7, por mais que tenha pessoas, né, eu acredito que não tem como você vender uma mentira dentro do grupo GT7. Dentro da área administrativa, que é a do MON, tanto a área da gastronomia, a área da beleza, porque realmente a gente está linkado a um propósito, que é transformar a vida das pessoas. A beleza não tem transformado, a gastronomia não tem transformado, a do MON não tem transformado a vida dos jovens que querem ingressar na carreira militar. Então é aquilo, né? A gente precisa defender e tentar, né, com os nossos frutos, porque eles aparecem uma hora, a limpar essa imagem que tem de a pessoa não querer ser vendedor. Aí cai naquilo que você falou no começo. Por que hoje a mãe, o pai, a avó, o tio, né, não quer que o sobrinho, o neto ou o filho seja um vendedor? Porque eles olham para a pessoa e falam assim, é mais um 71. A má fama, né? Na verdade... Fora que é vicioso isso, né? A pessoa que fica na mentira, antes do Paulo entrar, você estava falando, pra gente continuar nesse assunto, decorrer dele, tava aqui pensando, né? Acaba se tornando um vício. A pessoa, ela né? Vamos sair da venda, vamos falar de uma maneira geral. A pessoa que ela tende a falar mentira, ela fica viciada naquilo. É como se fosse um vício. Ela já vive um mundo ela mentiroso, entra num né? piloto automático que aquilo se torna verdade para ela. Exatamente. Né? E aí essa é a pior parte, né? Porque você está praticando a mentira como se ela fosse uma verdade. Ou seja, e tudo que você planta, você colhe. Exatamente. Né? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Para responder para quem está assistindo em casa. Para se tornar um vendedor líder, referência, qual a dica que vocês podem dar? Para se tornar um vendedor líder, primeiro é ter 3 coisas. A primeira dela é a ambição. O vendedor líder ele tem que ser ambicioso, não ganancioso, que é algo bem diferente. Ele tem que saber que através da venda ele tem como chegar a qualquer lugar, comprar qualquer coisa, atingir qualquer patamar. Só abrir uma aspas aí para o povo que está em casa. A ambição, você troca coisas por dinheiro. E a ganância, você troca tudo por dinheiro. Essa é a diferença. Exatamente. Continua. E depois da ambição, ele tem que ter técnica. Pura técnica. Muita técnica. Porque com a técnica vai facilitar a ambição dele continuar. E depois, gestão das emoções. Aprender a ter a inteligência emocional quando estiver na hora de estar fazendo uma negociação e quando o cliente falar não, alguma coisa do tipo, e ele não se bloquear, não acontecer o bloqueio mental de o próximo ele não conseguir gerar. Porque o que acontece hoje, infelizmente, existe hoje uma geração Nutella em venda.
Não fecha o primeiro, não fecha o segundo, não fecha o terceiro, ele bloqueia, não fecha mais nada o mês todo. Ou seja, eu já entendo logo, não tem gestão das emoções por falta de técnica e por falta de ambição. Hoje você vai fazer, às vezes, uma entrevista com um vendedor, ele fala para você, é salário fixo? Eu, quando eu fiz a minha entrevista com um vendedor... Essa foi boa. Eu fiz uma entrevista com um vendedor... Mas é assim mesmo. Em ramo de curso, por exemplo, assim que eu comecei, se o camarada falasse, eu perguntei, não tem fixo, né? É só comissão. Ele é. Falei, então eu tô dentro. Porque o fixo, ele vai me dar um limite. Vai te dar limite, vai te dar um teto. E se o vendedor é quem faz o próprio salário, por que ele está preocupado com o fixo? Mas você vai trabalhar pros outros, esse é um filtro para você selecionar quem realmente é vendedor de fato. Quando o cara falar para mim, você... Dica aí para quem quer ser contratado como vendedor, nunca pergunte se é o fixo. Se tem fixo. Eu já elimino logo ali. E aí hoje eu tô com uma missão... que eu até conversei hoje lá fora com o Elvis, que eu falei, cara, eu quero que a minha equipe seja pitbull. O que é uma equipe pitbull? Que eles veem ganho acima de ganhos. Eles sejam ambiciosos até o tutano. E tenham muita técnica. Às vezes você bota um vídeo ou outro para o cara assistir, o cara não quer. Então, como você fala, ser líder em vendas, saber ser líder e ao mesmo tempo ser vendedor, é isso. Eu não deixo a ambição nunca sair, a técnica nunca fugir, sempre estudando o tempo todo e aprender a lidar com as minhas emoções. Lógico que as emoções, elas sempre são testadas o tempo todo. A técnica, ela é testada por conta das emoções. Quando o cliente te fala um não, você tem que ter a técnica certa para usar naquele não. E ter a emoção exata para como você vai converter um não em sim. Né? Mas se o camarada, ele chegou a um ponto que ele está satisfeito, isso aconteceu comigo no início de ramo de curso. Eu cheguei a um ponto que eu conversando com um camarada, que o cara era advogado, e ele estava reclamando da vida porque ele estava ganhando 6 mil por mês e ele estava muito chateado, por algumas questões, mas ele estava feliz por ganhar 6 mil. E o meu mês não tinha nem virado, faltava 10 dias, eu já estava com 7 mil de salário. Ele estava feliz porque ele estava estabilizado, mas ele estava chateado com outros assuntos. E aí eu comecei a reparar que os outros assuntos para mim menos importavam. Eu estava preocupado até onde eu iria chegar. E eu estava assim, meu amigo, você vai virar aluno. Eu só pensava nisso. Ele estava falando qualquer outra coisa, eu só estava pensando, vai virar aluno. Só passava isso na mente. Só passava isso na minha cabeça. Era o foco. Mas por quê? Era a ambição. Então hoje, até para montar uma própria equipe, eu já pergunto logo quanto você quer ganhar. Se o camarada me falar a média dos 60% da população, que é até 3 mil, eu não fico com esse maluco. Para mim não dá. Porque eu quero ser os 4% da população. Falta ambição, né? Eles têm que ser ambiciosos. Porque, mas se eu ganhasse 10 mil por mês... Tem gente que fala assim, se eu ganhasse 5 mil por mês, tá muito bom. Tá bom, ruim não tá. Mas um vendedor, aquilo para ele não pode ser o suficiente. Não. Ele tem que querer mais. E eu mesmo, quando eu entrei no GT7, né, eu fiz 50 matrículas em 16 dias. É verdade, eu lembro. E aí eu tinha um casamento. Pra quem não sabe, eu sou recém-casado. E eu tinha que casar, eu falei, tem conta para pagar. Então a necessidade me fazia pular. Hoje eu percebi que quanto mais necessidade eu tenho, mais eu vendo. Quanto mais necessidade eu tenho, mais eu vendo. E aí é um segredo. Eu aprendi a lidar com a emoção e com a pressão. Quem não sabe lidar com pressão não serve nem para ser vendedor. Não serve pra nada, porque tudo que na vida não tem pressão. Na verdade, você sabe que essa é uma das coisas que faz a maioria das pessoas saírem da área de vendas, né? Exatamente. Não saber lidar com a pressão comercial. Mas, na verdade, esse é o maior filtro que separa os vendedores dos amadores. Dos profissionais em venda, né? Bota aqui, a gente tá aqui, ó, o Cacá chegou o café. Já chegou o café. Chegou o café. Chegou o café, que é tudo ao vivo. Venda de café, né? Venda de café. Já vendi muito café, cara. Já vendeu muito café? Tá com açúcar já? O bacana é que só para poder desconstruir essa questão aí da mente das pessoas que estão nos assistindo, sim, sobre que, não quero que meu filho não seja, eu quero que meu filho seja médico, advogado, e não que ele seja vendedor. Porque antes, se a gente for puxar desde a época lá, dos feudais e tudo mais, você vai começar a ver que as pessoas que iriam para a área de venda eram camelódromos e eram feirantes. Então, aquele momento, já me interessei no assunto aí, ó. Então, eram camelódromos. Me achei. Eram feirantes. E aí, todos eles tinham históricos
de pessoas muito humildes, muito refém de uma sociedade. Sim. E era como se fosse, meio que, até com respeito à palavra, a escória da sociedade. Não deu certo em nada, vai ser isso aqui e tudo mais. Mas hoje, o conceito de ser vendedor mudou. Hoje eu, se for pai um dia, o meu sonho é que meu filho seja especialista em vendas. É porque você vive um mundo do melhor disso. Exato. As pessoas... O ser humano tende a Que mané advogado. aquilo que ele não Seja conhece, vendedor. aquilo que ele não conhece, ou ele tem um preconceito ou ele reprova, né? Aí o Tasso fez a pergunta, e eu volto nessa pergunta pro Fabrício. O que o cara que quer ser o vendedor líder, o que ele precisa ter para ser esse vendedor líder, para ele se destacar? Assim, o Paulo ele já disse 90% aí do que, na minha concepção, o cara tem que ter, a pessoa tem que ter, né? Mas tudo que ele falou, né, tá sempre linkado a um propósito, né? E você começa a descobrir isso na entrevista também. Porque de repente o cara ele não vai bem na entrevista, você contrata por uma necessidade que você tem e ao decorrer do tempo, automaticamente essa pessoa que você automaticamente contratou, né, para ver o que ia dar. E nem tava muita expectativa. E ele começa a te surpreender a ter uma desenvoltura que você não acreditou lá no início. Você sabe que 90% das empresas, há uns 8, 9 anos atrás, ao fazer seleção para o time comercial, dificilmente contratava-se vendedor. Sim. Normalmente era profissional de qualquer outra área, tanto que eu entrei como estagiário de enfermagem. Por que isso? Hoje, não, era a época. Não, mas por quê? Por causa desse preconceito muito grande. As próprias empresas não queriam vendedores já... Não tinha tanto Hoje vendedor. não tinha. Eles formavam os próprios profissionais. Hoje em dia já é outra realidade. Hoje em dia o que mais tem no mercado aí é pessoas querendo trabalhar com a área de venda. É venda de imóveis, corretor de imóveis, né? Cresceu muito, inclusive. Cresceu gigante. Eu acho O interessante. cara vende um imóvel e ganha milhões. Não, assim, mas ele tem que ter o quê? Ele tem que ter disciplina, porque Exatamente. não vende um imóvel todo dia. Aquelas três Desculpa interromper, a bola tava com o Fabrício. Vai lá, Tava, né? Fabrício. Porque o assunto vai entrar Vai. Vai. É verdade. Beleza, vai. Deixa eu performar. Um dele ali, por favor, vamos lá. Então, o que acontece? Então, essa pessoa, ela começa a desenvolver, né? E eu sou apaixonado por isso, né? Porque eu acredito que o grande líder, ele precisa formar líderes, né? Então, eu consigo identificar, eu carrego em si essa minha habilidade. Eu tenho um exemplo muito recente dentro do grupo, que as pessoas tinham uma visão de uma pessoa por performar muito, por fazer um número muito bom, por ter uma atitude, né? E essa pessoa, ela, não, vai ser essa pessoa aqui, vai ser essa pessoa. Eu entrei com essa pressão, vou botar assim, né? Tem que ser essa pessoa, ela tem um perfil, ela já foi, ela só tá dando um passo para trás. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. E eu comecei a enxergar uma outra pessoa. E essa pessoa, inclusive, hoje ela tem desenvolvido e tá muito bem dentro do grupo. Então eu acredito que, além do que o Paulo já falou, né, que foi de muito proveito, um conteúdo muito bom, eu acredito que a gente precisa dar a oportunidade e desenvolver as pessoas. Porque é muito fácil eu identificar o Paulo como um grande líder que mas eu não desenvolveu. O grande problema hoje é que a gente consegue identificar um líder, um possível líder, mas a gente não quer investir ou gastar tempo nesse líder, né? A gente é muito imediatista, a gente quer para agora, a gente não quer desenvolver. Humanidade então eu acredito que nós aqui que estamos aqui nesse podcast, e de repente você que está assistindo a gente, você tem essa pessoa na equipe, né? E você até identificou, mas você não quer desenvolver, você não quer ter o trabalho, você quer que ela seja formada, né, do dia para noite. Você acaba perdendo pessoas. Em contrapartida, você pega um excelente vendedor, aí eu encerro minha fala aqui. Você pega o cara que tem uma performance, um índice absurdo, que faz 60, 70 matrícula, e você fala assim, não, esse é um grande líder, esse vai ser um grande gerente. E na maioria das vezes, eu te provo em números,
eu te provo em técnicas que isso não é possível. Tá Você subindo sim. Na maioria... Eu sou a quebra das É, estatísticas. ia falar isso Nossa, Conhecendo a história do... Bota o recorde dele aqui embaixo. Eu sou a quebra- Potássio. eu sou a quebra das Potássio, ele estatísticas. chegou a fazer 200 matrículas. Ele 200 e? Acho que foi 206, depois caiu para 201 na 206 conferência. matrículas. Quis tanto ser líder, quis tanto ser, né, o gerente, o cara da frente, como chegou... Mas aí, quase que eu entrei nessa estatística dele aí, porque eu me tornei e quando eu cheguei lá, eu vi que eu não era. É por isso que tem que ser antes de ter, né? Não, eu acho posição. que acho que é muito mais do que ter que ser. Você tem que ter disposição para se tornar. E tem uma Porque maturidade. ninguém nasce Eu pronto. acho também que tem uma maturidade e o tempo da coisa. Exato. É, Né? falou tudo. Então, a maturidade vou e o tempo da coisa. Antes eu concordaria com o que você está falando. É, Mas hoje, com as experiências, hoje eu aprendi que maturidade não é tempo. Maturidade, ela é os tombos, a como você se posiciona diante dos tombos que você toma. Então, não importa se excesso você... de responsabilidade, né? Um pouco além disso, não importa se você que está em casa quer se tornar líder amanhã, entenda que a sua maturidade, ela não vai vir com o tempo que você tem de trabalho, ela não vai vir com o volume de resultado que você gera. Não mesmo. Ela vai vir com a forma como você se posiciona diante dos tombos que você leva. Só assim você vai se tornar maduro. Então eu encerro hoje o GT Cash. Já deu tempo, já Já deu passamos, tempo. já estamos com o tempo estourado. Então vamos para as Nossa, considerações finais. Deixando um recadinho aí. Vamos deixando os recadinhos aí. Fabrício, quer deixar suas considerações finais? Quero primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade de fazer parte desse time incrível do GT7. Né, tô desde julho aí, tenho crescido bastante, né, tenho me transformado, porque eu acredito que se a empresa, se o grupo ele tem uma visão de transformar a vida das pessoas, eu preciso transformar a minha primeiro. Porque não bate, a conta não vai bater, então eu acredito que nesses 6 meses que eu tô dentro do grupo, a minha vida, de repente para algumas pessoas ela não mudou muita coisa, mas dentro de mim, dentro do Fabrício, o caráter, né, a visão, valores, princípios, eles mudaram e acredito que vai continuar mudando, então sou muito grato a Deus, grato a vocês de estar participando dessa mesa aqui com o Paulo, um cara absurdo vendendo taço, né, um cara incrível também, e esse cara maravilhoso que é o Elvis aí, é um prazer estar com vocês aí, Deus abençoe. Nós te agradecemos. Muito obrigado. Fala, E Paulinho. você, Paulo Vitor? Quero encerrar aqui agradecendo a Deus, né? Na verdade, agradeço a Deus antes de encerrar, essa é a grande verdade. E dizer que, para quem está nos assistindo, não desistir nunca. Se realmente você quer chegar a algum lugar, é só realmente se auto-performando e estudando muito. Se você não estudar, você não consegue se desenvolver. Não tem como, é impossível. A gente tem a experiência aí de vários profissionais hoje de mentorias que só chegaram a algum lugar porque começaram às vezes uma live com 2 pessoas. Verdade. Ou uma live e ninguém viu, né? E aí a pessoa não desiste. Porque depois da ambição, tem que ter uma coisa chamada constância no que está fazendo. Sim. E a constância sempre vence. Isso aí. E hoje as pessoas elas perdem muita constância. Mas por que elas perdem a constância? Simplesmente porque elas não têm clareza de futuro. Porque se elas tivessem clareza de futuro, estivessem enxergando o lebre, elas não desistiriam. O problema é que elas não conseguem ver, então elas não têm constância para ser. Porque se elas enxergassem, elas seriam. E eu só posso ter aquilo que eu sei. Porque aquilo que eu não sei é impossível de ter. O Essa é a minha filósofo Nossa, Paulo Vitor. Finalizando bonito aqui hoje. Caraca, o Elvis, quer dar pensamento suas do dia. considerações finais? Não, agradecer aí por estar aqui eu substituindo o excelentíssimo senhor Gabriel Cota. Hoje eu estou sem o meu gordinho favorito. Entendeu? Então eu tô aqui Exatamente. no lugarzinho dele hoje, participando, mas foi bacana porque, como eu falei, é aprendizado, né? Então, assim, uma coisa que eu levo pra minha vida. Qualquer conversa, qualquer roda de conversa, qualquer momento de mesa, pra mim é momento de aprendizado e eu tenho certeza que eu aprendi muito com vocês aqui hoje. Entendeu, galera? Então faz disso aí pra sua vida também aprendizado. E é isso, pessoal. E assim nós encerramos o nosso GT Cash.
Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o seu comentário, compartilha com o maior número de pessoas e até semana que vem. Valeu. Até.